Presidente, de Andrés para cá, né? Andrés, Gobi, Roberto, Andrés Duílio. Quais tiveram as contas reprovadas, hein? 5 mandatos. Só o todos Andrés tiveram, 2. né? Nem todos tiveram. Acho que foi só o Andrés. Teve Só uma, o Andrés. Andrés ano, 2020. Tá, então isso que eu não, Se não me isso que eu engano. não consigo entender. Um presidente... E o Augusto Quesada também. E o Augusto Augusto, agora, né? e o É. Augusto agora, bem lembrado. Um presidente que tem... São 3 anos de mandato. O presidente que tem no primeiro ano a conta reprovada, ele continua no cargo, certo? Quer dizer, a reprovação das contas não impede que esse presidente siga no cargo. Impede, sim. Tanto é que o... Mas o Andrés teve reprovado... Ele já não estava mais no cargo. A votação do Andrés não depois ocorreu já saiu. por conta da Presidente, pandemia, Quesada. Aí vamos concordar. Como é que se reprova a conta de um presidente que não está mais lá no cargo? Isso também é um negócio exato. que não é. Acho que foi devido à O senhor pandemia. concorda? Foi devido à pandemia, se atrasou, né? Salve nação corintiana, tudo jóia? Gente, olha eu aqui de novo, Mineirinho na voz, trazendo para vocês mais um cortezinho do vídeo da Rádio Bandeirante, fazendo uma entrevista exclusiva com o presidente interino do Timão, Osmar Stabile, que falou de vários assuntos, entre eles aí do estacionamento, do contrato do Memphis. Mas antes de falar desse assunto, antes de reagir, repercutir essas informações, vamos falar um pouquinho do jogo do Corinthians hoje na Neoquímica Arena pelo Brasileirão contra o Fortaleza. Corinthians que treinou na última sexta-feira, fez um treino com jogadores mesclados, né? Alguns titulares, alguns reserva, e a informação que Dorival vai levar um time alternativo para esse jogo contra o Fortaleza. Fortaleza não está bem no campeonato, o Corinthians está mediano dentro do campeonato, né? Corinthians quer a vitória, mas não pode escalar o time titular, porque na quarta-feira que vem tem o jogo de volta contra o Palmeiras pelas oitavas de finais da Copa do Brasil. E Dorival, pelo jeito, pelo que a gente conhece do Dorival, ele tá focado em Copas e não no Brasileirão. Até porque o Corinthians tem um time só, mas não tem um grande elenco. Então o Corinthians tem um time para disputar a Copa e não o Brasileirão. Porque o Brasileirão, ele é muito longo. Então é necessário que o Corinthians utilize outros jogadores, porque alguns jogadores serão suspensos, outros jogadores podem se machucar, e aí o Corinthians não tem qualidade suficiente para ter um elenco forte. O Corinthians precisa contratar? Urgentemente. Dorival Júnior já pediu contratação? Já pediu, mas o Corinthians hoje é um clube extremamente endividado, deve em torno de 2,5 bilhões com maus administrações, né? Por isso que está no fundo do poço, e até hoje não contratou nenhum jogador. Lembrando que a janela se abriu dia 10 de julho e vai até 2 de setembro, ou seja, são 54 dias de janela aberta. Dorival pediu zagueiro, Dorival pediu goleiro para fazer sombra para Hugo Souza, pediu lateral direito, pediu meio campista e pediu 2 atacantes com as características de velocista. Jogador que consegue jogar pela direita e pela esquerda. Então, essas características muda o ataque do Corinthians. Lembrando que o Corinthians hoje tem aí atacantes técnicos e não velocistas. Então, o Dorival não recebeu nenhum reforço. Ele só veio ao Corinthians porque o Fabinho prometeu reforçar o elenco, mas até hoje o Corinthians não reforçou ninguém. Então, o Corinthians vai com um time extremamente alternativo, né, contra o Fortaleza, mas se jogar certinho, bem ajustado, tem condições de vencer o Fortaleza. Davi Luiz deixou o Fortaleza pela a má fase que está passando o Fortaleza. Também deixou o Fortaleza o técnico Vojvoda, né, ficou mais de 4 anos no Fortaleza e agora deixou também. Mas o Corinthians está focado mesmo no jogo quarta-feira que vem contra o Palmeiras pelas oitavas de final da Copa do Brasil, o jogo de volta. Porque o Brasileirão tem prazo para recuperar. O campeonato é longo, vai até dezembro. E a Copa do Brasil perdeu, saiu da competição. O Corinthians esse ano já saiu da pré-Libertadores, já saiu da Sul-Americana e se não tomar cuidado, pode sair da Copa do Brasil. O Palmeiras é um time muito forte, é um time muito qualificado, tem ótimo treinador, né? Corinthians venceu por 1-0, mas o ataque do Corinthians não foi bem contra o Palmeiras.
O que funcionou contra o Palmeiras na Neoquímica Arena na quarta-feira passada foi o sistema defensivo. Tanto o Hugo Souza muito bem, na lateral o Mateuzinho bem, André Ramalho e Gustavo Henrique extremamente bem, na lateral esquerdo o Matheus Bidu bem, e no meio campo, para mim, o destaque do jogo, o melhor em campo foi Ranieri, que desarmou, que saiu jogando, acabou tomando cartão amarelo por obstrução de jogada, mas o ataque ainda não funcionou, apesar de Memphis Depay, né, ter feito gol, ter sofrido pênalti, só foi isso, não apareceu. E o Yuri Alberto tá voltando depois de 58 dias, quase 60 dias, né, a jogar um jogo, né, iniciando a partida. Então, um jogo difícil, que o Corinthians, o ataque não funcionou, e eu espero que quarta-feira que vem esse ataque funcione contra o Palmeiras, né, no Allianz Parque, e se funcionar o Corinthians tem condições de sair do Allianz Parque com resultado positivo, né, conseguir a classificação para as quartas de finais da Copa do Brasil e alcançar aí 4.700.000 de premiação. Uma excelente premiação. E aí, filha, o que vocês acham? Corinthians hoje, com um time alternativo, tem condições de vencer o Fortaleza na Neoquímica Arena? E quarta-feira, Corinthians vai conseguir essa classificação da Copa do Brasil, das oitavas de final da Copa do Brasil contra o Palmeiras para as quartas de finais e levar essa premiação de 4.700.000? Use o espaço aqui no vídeo para você registrar seu comentário. Deixa um like para fortalecer o trabalho. Gente, vamos mudar de assunto, vamos falar um pouquinho do presidente interino do Corinthians, pelo menos até dia 9 de agosto, onde acontece aí a Assembleia Geral dos Sócios para ratificar o impeachment de Augusto Melo ou para reconduzir o cargo. Osmar Stabile participou de uma entrevista coletiva na Rádio Bandeirante, né, com João Paulo Capelames, com Predson, com vários outros integrantes da mesa, né, Ricardo Capriotti, né, e falou de vários assuntos, dentre eles falou do contrato de Memphis Depay, né, Corinthians agora até dia 20 de agosto terá que pagar quase 15 milhões ao Memphis Depay, todos os direitos dele, de salário, né, direito de imagem, premiação, então de tudo, né, de participação. Então o Corinthians terá que pagar quase 15 milhões e ele diz o seguinte: olha, o contrato tá aí, não foi eu que fiz, certo? Mas a gente tem que cumprir, o contrato é vigente. E se a Osmar sabe, se não cumprir, o que vai acontecer? O Memphis vai acionar o Corinthians na justiça e vai ganhar, como aconteceu com o Matias Rojas e tantos outros jogadores, né? Porque o contrato foi assinado pela diretoria. Não foi o Osmar Stabile que assinou? Não foi. Mas foi Augusto Melo que está afastado. Então tem que cumprir o contrato. Dizendo que para cumprir esse contrato tem feito um esforço absurdo, buscando antecipação de receitas, né? Como, por exemplo, buscou do Paulistão do ano que vem, né? Buscou receita aí dos patrocinadores. Então tem que fazer todo esforço, não pode errar, mas tem que cumprir o contrato do Memphis. O presidente Osmar Stabile também pretende aí apresentar o balancete do clube, né? Sobre, né? Colocar no site, né? Assim, todo mês, né? Para ver o que está fazendo com o dinheiro do Corinthians. Que hoje, no Corinthians, esses anos todos, muitas coisas obscuras, né? Que fazia tudo e a gente não sabia de nada. Então, Osmar Stabile quer colocar todas as informações, né, de forma urgente para todo mundo saber o que está acontecendo. Osmar Stabile também, o presidente do conselho, né, Romeu Tuma Júnior, disse em entrevista coletiva na sexta-feira que cerca de 8.000 ingressos eram desviados da bilheteria do Corinthians em jogos do time na Neoquímica Arena. Agora, ele foi questionado sobre isso, né, que Romeu Tuma disse, e aí o presidente interino Osmar Stabile disse o seguinte: agora isso vai acabar. Já acabou, porque a biometria facial acabou com essa farra. Mas no Corinthians, a gente sabe que a gente está falando de um detalhe, mas são vários detalhes. Porque tem o estacionamento. E o estacionamento? Como é que fica? Hein? Você imagina desviar 8.000 ingressos a 150 reais, aí 120 mil reais? É um absurdo, né, cara? É um absurdo, é uma coisa incrível. Sobre o estacionamento, durante o ano de 2024, no mandato de Augusto Melo, foi utilizado 942 mil reais pelo Corinthians. Na administração de Duílio, 2022 e 2023, 180 mil reais ao ano, né?
Na gestão de Stabile, e que gira em torno aí de 60 dias, o Stabile diz que não deu estacionamento de graça para ninguém. E Duílio e Augusto Melo deu estacionamento de graça. Quase R$1 milhão que Augusto Melo deu de estacionamento de graça. É um absurdo. E sobre a empresa que administra o estacionamento do Corinthians, continua ainda administrando. Ainda o Corinthians não rompeu o contrato com a empresa, porque terá que pagar uma multa aí rescisória de R$11 milhões. Então, após romper o contrato com a empresa, o Corinthians vai tentar fazer outras parcerias. Osmar Stabile ainda disse que se fizer outras parceria certa, correta, dá pro Corinthians ganhar muito dinheiro. E aí foi questionado, mas por que o Corinthians não fica com o estacionamento para ele? Ele falou assim, ó, o Corinthians pode até ficar, mas tem que arrumar 11 milhões para pagar a multa rescisória. E aí, nesse caso, o que eu entendi, a explicação de Osmar Stabile, é que fazendo um novo contrato com outra empresa, a empresa vai, entre aspas, pagar essa multa rescisória pro Corinthians, porque o Corinthians vai fazer aí um contrato onde a empresa vai pagar muito dinheiro pro Corinthians, o Corinthians vai pegar desse dinheiro da empresa e vai pagar. E o Corinthians hoje não tem dinheiro. Por isso que o Corinthians nem tem pensado, mencionado em ficar com o estádio. Então, por isso que tem buscado novos parceiros. Corinthians, a gente sabe, né, meu? É cada coisa que acontece no Corinthians inacreditável. E ainda Osmar Stabile diz que muita coisa o presidente assina sem passar no core. Isso eu não sabia. Eu pensei que todas as coisas, de forma obrigatória, tinha que passar no core. Ele falou assim, por exemplo, o estacionamento mesmo, né? O presidente pode assinar com a empresa e acabou. O core não precisa aprovar, né? Ele falou assim, no meu mandato, não vou assinar nenhum contrato com empresa nenhuma sem levar para o core. Mas dizer que estacionamento de forma administrativa, então pode muito bem o presidente assinar e fechar a negociação. Aí eu vou te falar, aí agora entra a minha opinião. É sobre tudo do Corinthians que vive nesse buraco sem fim. Sobre o quê? Primeiro, quando faz um contrato desse sem passar por conselho fiscal, isso significa que o conselho fiscal não fiscaliza nada, certo? Porque o presidente nem leva para ele. Se leva é se quiser. Não, teria que mudar o estatuto, e o estatuto já deveria ser de forma obrigatória para passar por um exemplo parecido, um colegiado, né, que é o CORE, para aprovar o conselho fiscal, o conselho deliberativo, o conselho de ética, né? Tudo dentro de um pacote que significa CORE. Então, por isso que a gente sabe, né? Muita gente não sabe, mas a gente entende que o Corinthians hoje só deve esses absurdos por causa desses contratos caóticos, desses presidentes, né? Arcaico no Corinthians, né? Esse mandatário arcaico que fizeram muita coisa errada para o Corinthians chegar onde está hoje, que é no fundo do poço. Se o Corinthians, agora para frente, for passado a limpo com pessoas sérias e competentes, o Corinthians vai se tornar maior que o Flamengo rapidamente na conquista de título, no poder financeiro, que hoje o Corinthians não tem poder financeiro, de grandes contratações, assim como o Flamengo tem feito, né? E eu espero que nós estejamos no caminho certo aí com Osmar Stabile e outras pessoas que chegarão ao Corinthians, que possa chegar aí em prol apenas do Corinthians, e não para facilitar aí desvio, como tem desvio de ingresso, né? Ex-presidente, depois que acabou seu mandato, utilizando o cartão do Corinthians, ex-presidente no mandato do Corinthians, usando o cartão corporativo para comprar cigarro, para comprar hortifruti, para comprar no açougue, comprar no mercado. Isso é lamentável. O cartão corporativo tem que ser para gastos do clube e não gastos pessoais, como o GE divulgou e a imprensa, de modo geral, divulgou essa informação. É lamentável. Inclusive, o André Santos não teve a vergonha e confirmou tudo. Confirmou tudo que fez. Falou que vai pagar o Corinthians à vista. Duílio Monteiro Alves negou. Mas a Globo confirmou que a veracidade das informações. E aí, fiel, o que vocês acharam de todas essas notícias do Corinthians? Use o espaço aqui no vídeo para você registrar seu comentário, deixa o like e a inscrição. Obrigado!